Jesus veio nos salvar de um problema que todos nascem com ele e que interfere na eternidade. Todo ser humano nasce com o pecado, uma natureza pecadora, uma natureza maligna. É isso que a Bíblia trata. É uma coisa que entrou dentro do homem. Está lá em Romanos 5,12. Esse texto é tão bonito porque ele resume tão claramente o que aconteceu com a raça humana, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí a gente entende o que Jesus veio fazer. Porque ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda disse mais: eu vim para que vocês tenham vida. E aí Efésios 2:1, capítulo 2, verso 1, olha como é que é bonito. Ele deu vida a vocês, ele vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todo ser humano nasce morto espiritualmente para Deus, porque tem essa natureza dentro dele. Jesus falou isso também em João capítulo 5, verso 24 e 25. Profundo que Jesus fala aqui. Olha só, Tom. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ainda continua. Em verdade vos digo que vem a hora, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que a ouvirem, viverão. Não está falando de quem está no cemitério. Está falando sobre todos os seres humanos que ainda não ganharam a vida eterna. Para ganhar a vida eterna tem que crer no Evangelho. Esse é o mistério. O mistério do Evangelho se aprofunda quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus. Por isso que Paulo falou assim: importa pregar a Cristo e este crucificado. Vamos falar do Evangelho agora, da obra realizada por Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, ele veio para isto, né? Lembra dele falando isso para Nicodemos? João capítulo 3, verso 14. Nicodemos conhecia as Escrituras, sabia daquelas cobras venenosas, daquelas serpentes ardentes que Deus enviou quando o povo falou: a gente não aguenta mais comer esse maná miserável. Deus ficou irado, mandou uma praga de serpentes. E aí começou a morrer muita gente, porque a cobra picava, acabou. A serpente picava, a pessoa morria. E aí foram correndo para Moisés. Moisés, ora para Deus, está todo mundo morrendo. E Moisés, Senhor, por misericórdia. O Senhor nos tirou lá do Egito, vamos morrer tudo aqui agora. E Moisés falou assim, Deus falou a Moisés: faz uma serpente de bronze. O desenho de uma serpente de bronze. Coloca ela na ponta de um poste, de uma haste. Finca na areia. Quem olhar para aquela serpente, o veneno, ele vai se desfazer. Qual que é o símbolo da medicina? Eu já ouvi que tem esta ligação. O símbolo da medicina, que é uma serpente enrolada em um postezinho, que tem essa ligação, tá? Porque a cura divina veio, né? Olha que bonito. Então, quando o povo olhava para aquela serpente, o veneno se desfazia. Eles não morriam. O que salvava aquelas pessoas? O que livrava aquelas pessoas do veneno da serpente? Aquela cobra aquela serpente de bronze? Ou a obediência à palavra de Deus? Só que eu não sei se vocês sabem o que fizeram com aquela serpente. Segundo a cronologia bíblica, mais de 400 anos, Tom, eles pegaram aquela serpente e veneravam ela. Acendiam incenso, chamaram ela de Neustã, achando que ela tinha poder de curar pessoas. Olha que tremendo. Aí quando o rei Jeoaquim, eu acho que foi isso, quando ele assumiu o reinado de Israel, ele foi lá e quebrou essa serpente. O povo estava idolatrando aquilo. Mas vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele veio para ser levantado naquela cruz. E olha que interessante. O diabo, a antiga serpente, foi aqui e inoculou o veneno do pecado. E agora Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado. Como é que ele tira o pecado? Aí vem uma grande questão do mistério do Evangelho. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, isso poucos falam. Eu estava ouvindo uns amados aqui de Cravinhos, pregações, falo, poxa, o pessoal não fala disso, gente. Você tem que ter Deus na tua vida, tem que ter Deus na tua vida, tem que ter Deus na tua vida. Meu amado, para você ter Deus na tua vida, precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo, jamais terá Deus. E aí precisa saber como nascer de novo. Jesus, quando foi levantado naquela cruz, ele fez uma promessa em João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Ele morreu crucificado. Então ele prometeu que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele atrairia todos nós. O que significa isto?
Jesus como um grande imã. Atraiu todos nós. Ele arrancou toda a humanidade com raiz e tudo. E todos nós fomos enxertados nele, entramos nele. Para estar nele. Ele disse, vinde a mim. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Pela fé, espiritualmente, nós fomos colocados em Cristo lá na cruz. E qual o propósito disso? Eu sempre gosto de lembrar de Romanos capítulo 6, verso 6, porque está claro e evidente que nós fomos crucificados com ele. Sabendo isso, para saber disso. Foi crucificado com ele o velho homem. Eu era uma velha criatura, o velho homem, eu fui crucificado com ele. Com qual propósito? Olha que bonito. Para que o corpo do pecado seja destruído. O pecado entrou no homem. Como é que sai? Como é que tira? Quando você crê que você foi crucificado com Cristo. Olha aqui, mas é claro que isso é um mistério. Isso é uma loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O versículo seguinte diz, porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que é nascer de novo? Nascer de novo, para alguém nascer de novo, isso é uma questão até lógica, se bem que eu não gosto de usar a palavra lógica na Bíblia. E eu explico por quê. Tem lógica uma jumenta falar, Tom? Não, não tem lógica. Tem lógica o sol parar? Tem lógica o mar abrir? Então, Deus não trabalha com lógica. Lógica me parece ser uma coisa meio humana assim, tá? Então, eu vejo que o que o Senhor fez é uma coisa fora de qualquer parâmetro. Por isso que Deus precisa revelar isto. Está lá escrito que nós fomos crucificados com ele, nós morremos com ele, nós fomos sepultados com Cristo, nós estávamos nele. Tudo que aconteceu com Jesus, ele não foi crucificado? Nós também. Ele não morreu? Nós também morremos. Ele não foi sepultado? O versículo 4, só para garantir para nós ali, ó. Fomos, pois, sepultados com ele. E Jesus foi ressuscitado, não foi? E a palavra de Deus diz que nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Então, deixa eu só lembrar isto. Necessariamente, não é uma questão de lógica, mas de raciocínio. Para alguém nascer de novo, o que precisa acontecer necessariamente? Para alguém nascer de novo, o que precisa acontecer? A pessoa precisa morrer. Ninguém nasce de novo se não morrer. E é isso que Paulo falou quando começaram a falar de um evangelho sem mostrar a nossa morte com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ninguém ganha a vida eterna sem primeiro não morrer com Cristo. Primeiro você precisa morrer com Jesus. O ser humano, é interessante isso. Para que o Senhor venha habitar em nós, qual que é o mistério? Cristo em vós. Para o Senhor vir habitar em nós, tem que sair nós. Para Jesus vir habitar em mim, tem que sair o velho Rodrigo. Tem que sair o velho homem. Tem que sair o pecado. Tem que sair essa natureza. E essa natureza, ou o Rodrigo, o velho Rodrigo, eu lembro do meu irmão, que agora é meu irmão em Cristo, ô menino lindo, um beijo no seu coração. Mas eu lembro que ele falava assim, eu quero o Rodrigão. Cadê o Rodrigão? O Rodrigão morreu faz 21 anos. Esse morreu. Não tem mais. Agora tem uma nova criatura. Então, para que o Senhor venha habitar em nós, tem que primeiro sair a gente. Saiu o velho Tom, agora é novo. Saiu o velho Thiago, agora é novo. E esse novo é Jesus. Por isso que a gente encerra dizendo o que nós louvamos hoje. Gálatas 2, 19 e 20. Da Revista Atualizada. Porque eu, mediante a própria lei, o que aconteceu comigo? Eu morri. Ali tem duas leis, né? Tá vendo? Ó? Porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Só para vocês verem o que é isso que está escrito. É Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Todo ser humano está debaixo da lei do pecado e da morte. Mas a lei do Espírito da vida, do Evangelho, do novo nascimento, te livra da lei do pecado e da morte. Então, voltando em Gálatas 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei do Espírito da vida, morri para a lei do pecado e da morte, a fim de viver para Deus. Como é que eu vivo agora? Estou crucificado com Cristo. Logo, verso 20, já não sou eu quem vive, mas agora Cristo é que vive em mim. Isso é evangelho, gente. Esta foi a obra que Deus deu ao Filho para realizar. Ele levou todos nós para a cruz com ele e disse para o Pai, está consumado, está feito. Quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitou com ele, com Jesus. Agora temos vida eterna. E agora, a hora que saímos daqui deste mundo, para onde vamos? Para junto do Senhor. Vamos para a vida, vamos para cima.
Esse texto é profundo, né? Para onde que vão aqueles que têm a vida eterna? Para cima. Para se desviar do inferno que está embaixo. Isso está escrito. Vamos ver? Último versículo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Deixa eu só lembrar uma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra, o que abriu quando ele foi batizado? O céu está onde? Em cima o céu se abriu. Quando Estevão foi apedrejado, ele olhou e viu o céu aberto. O que ele viu do céu? Olha que abriu um pedacinho do céu. Esse céu que a gente vê, abriu um pedacinho do céu. O que ele viu? Ele viu Deus no seu trono e Jesus à sua direita. Quando Jesus saiu aqui da terra, lá no Monte das Oliveiras, eles estavam ali. E de repente Jesus começa a flutuar na frente dos apóstolos. E ele vai subindo, subindo, subindo. Entra numa nuvem e entra para o céu. E quando ele voltar, ele vai vir de onde? De cima, nas nuvens. Então, o caminho para a glória junto de Deus é para cima. Olha lá. Para que se desvie do inferno, está embaixo. Isso aqui é um mistério que eu não entro nele. Já me falaram, pode ter algum sentido, né? Toda vez que se fala sobre inferno, fala sobre enxofre. Fogo e enxofre. Aonde mais tem enxofre? De forma livre? Na lava que está no fundo. É apenas uma informação, não sei se é ou não é, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Quem não estiver em Cristo, não vai subir. Tem que nascer de novo. E nascer de novo é uma graça que Deus revela àqueles que buscarem Ele. Busque a Deus de todo o coração. E você encontrará a revelação do teu novo nascimento. Para que Deus troque a tua natureza, troque teu coração, troque tua vida. E é isso que Ele tem feito. Para sermos do Senhor. Amém?